Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de mercado da Brain. Esse é o quadro Cultura, Mercado e Consumo. Eu sou Tice Weber, sócia consultora, e a nossa convidada de hoje é a Mariana Falcão. A Mariana, ela é formada em desenho industrial, ela tem mestrado em design management e cursos na área de futurismo, inovação e design thinking. Ela é designer estrategista na Questonô e também é artista. Mariana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tizi, pelo convite, pelo papo. A gente já conversou antes, já foi super gostoso, então sei que aqui vai ser uma delícia também e espero poder contribuir um pouquinho. Que legal, muito obrigada por aceitar estar aqui com a gente. Para começar, me conta um pouquinho mais sobre você, sobre a Questionol, o trabalho que vocês fazem para situar aqui o pessoal. Perfeito. Bom, como você comentou, né, minha formação vem lá de trás no produto, né, no design industrial. E aí fui me interessando cada vez mais desde que eu vi ainda na faculdade sobre design estratégico, né, como é que a gente ouvia de fato as pessoas e botava elas ali para criar junto essas soluções que pareciam tão fora da caixa, né. Eu lembro que o que me encantou na época foi justamente isso, as soluções pareciam totalmente fora do caminho que a gente estava acostumado a fazer, né, naquele pensamento Bauhaus e bem industrial mesmo. E aí fui estudando, fui me especializando, fiz curso de design de serviço, design thinking, fiz um mestrado em design management, onde a minha dissertação foi mais sobre processo criativo dentro dos processos de inovação. Então essa parte também de entender processo criativo eu adoro. E dos últimos anos para cá, o assunto que eu tenho me interessado é olhar mais para frente ainda, ampliar mais ainda e trazer um pouco do futurismo, né, do foresight, enquanto uma expansão mesmo, né, de metodologia do design, onde a gente pode olhar um pouquinho mais para frente. E da Uhum. Questonó, já estou há 2 anos aqui trabalhando na Questonó, eu sou do Rio, mas estou aqui em São Paulo, e a Questa é casa e família. A gente brinca aqui, todo mundo que nós somos always beta, né? A gente está sempre aprendendo e fazendo, aprendendo, e dependendo do desafio, bora lá e vamos descobrir como é que faz e tal. Mas a Questa é para quem não conhece, né, uma consultoria de inovação, design, que nasce como design de produto há mais de 25 anos atrás, então a gente já está aí com quase 30 anos, e foi evoluindo, né? Fundiu com a parte de branding, né? Depois com uma parte tecnológica. E aí a novidade mais recente também é que dos últimos 3 meses para cá tivemos uma fusão com a Many One, que é uma consultoria gringa, né? Dinamarquesa, que tem escritórios em Singapura, Europa e etc. Então agora a gente tem um alcance maior ainda. A gente está com uma atuação global e já estamos trabalhando com os nossos colegas. Já estamos acordando 7 da manhã para poder dar o, Ah, o time zone e conseguir trabalhar junto. Então é muito legal porque a gente percebe não só a potência que tem, né, juntar, né, os cérebros daqui, mas também com a visão de lá e poder ter essa troca, né? Eles entenderem um pouco mais do nosso contexto, que é bem diferente, e a gente também poder contribuir e trazer um pouco para cá também. que legal, que bacana, parabéns aí por essa nova etapa, né? Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que eu adoro esses assuntos, né? Então, até já vou deixar o convite aqui. A gente tem uma entrevista sobre pesquisa de tendências com a Débora Tazima, a Andrea Greca também já falou de tendências e cool hunting, mas é a primeira vez que alguém traz a palavra futurismo aqui para gente. E daí eu queria que você explicasse um pouquinho mais. Então, o que é esse futurismo? Para começar, então, assim, já fazendo uma diferenciação, que quem for googlar, futurismo, né, a palavra em si foi um conceito de movimento de arte, lá muitos anos atrás, na década de 40, 50, se não me engano, mas que não tem nada a ver com o que a gente atua de futurismo mesmo, né? Então, primeiro, já fazendo essa separação aí, que não é um movimento artístico. Futurismo, como a gente chama aqui no Brasil, e aí vão ter diversos nomes, assim como em inovação, design, né? Tem horas que cai para o design de serviço, para o estratégico, tem gente que chama o futurismo de foresight, tem horas que a gente fala de futurologia, e tem uma Uhum. enorme discussão de sexo dos anjos também, onde começa um, onde começa o outro. Mas, de forma geral, o futurismo, né, o foresight, ele é essa metodologia como metodologia de inovação,
mas para que a gente possa entender, estudar e, principalmente, criar o futuro, né? Uhum. No futurismo, a gente entende que, e botando a gente aqui, né? Mas a gente entende que não é propriamente, não existe uma possibilidade de predição ou de aposta, mas de entendimento, né? Do nosso tempo, o entendimento da onde a gente veio, qual é a história que encaminhou, né, a gente até aqui, quais foram os acontecimentos que fizeram com que a sociedade fosse caminhando para um lado ou para outro. E aí a gente tem diversas formas de trabalhar, né, no futurismo, desde um aspecto que vai para o lado mais oposto, assim, criativo e abstrato, que dentro dos estudos de futuro também é considerado, por exemplo, a ficção científica, né? Então, quando a gente vai ver um Blade Runner ou uma coisa assim, eles não estão propriamente apostando, né? Mas eles estão criando um imaginário dentro das informações, das tensões que a gente vive, dentro do zeitgeist que está rolando ali, né? Então, tem um apontamento de futuro. Uhum. E o futurismo justamente vai trabalhar com formas de metodologias, e aí misturadas desde da nossa parte de design mais qualitativa, né, mais subjetiva de entender o comportamento, até trazer também a parte mais estatística, né, com painéis de especialistas que possam nos guiar ali para entender sinais que sejam fracos, né, sinais que sejam fortes e as tendências também, o que nessa sopa toda, quais cenários de futuros podem emergir, né? Então, Aham. é como se a gente pegasse diversos elementos, tendência, novas tecnologias, né, quais são os nossos desejos e anseios atuais, e aí dentro dessa sopa de diversos elementos a gente consegue cruzar, né? Tem alguns métodos, claro, a gente cruza e esse cruzamento, ele é muito mais para que a nossa visão sobre o futuro possa ser ampliada. E quando a gente Uhum. amplia a nossa visão, a gente consegue também ter mais agência, né? Uhum. Não só numa predição, mas principalmente num, olha, então eu não tinha percebido que pode ser por aqui. Agora que eu já sei disso, como é que eu me preparo? O que eu Aham. quero acelerar desse futuro? O que eu acho que eu não gostaria de viver nesse futuro? Então eu vou tentar aqui evitar de alguma forma, né? Então Aham. eu acho que o interessante é isso, é um estudo também que te traz bastante agência, te traz bastante Aham. formas de criar esses cenários. Perfeito. E quais seriam, assim, as semelhanças e as diferenças quando a gente fala de futurismo, pesquisa de tendência e os processos de inovação? Pode ser sinônimo ou são coisas distintas? Como que a gente separa aqui o joio do trigo? Eles estão muito próximos, são primos muito, muito parecidos, muito grudados, um às vezes está dentro do outro, mas não costumam funcionar assim totalmente num sinônimo, não. O processo de inovação, eu vou começar pelo processo de inovação, né? Ele, aqui a gente pode entender mais como um guarda-chuva um pouco mais aberto, né? Que aí podem ser diversas metodologias, mas a gente está mais acostumado com design thinking, né? Com um processo de double diamonds que enxerga aí no processo criativo mesmo formas de trabalhar o processo em si em outras áreas. Então, Uhum. de certa forma, poderíamos até considerar que um processo de futurismo pode ser um processo de inovação, mas nem Uhum. todo processo de inovação vai ser um processo de futurismo. Entendi. E aí, nesse caso, trazendo as tendências para dentro, a tendência ela também está bastante próxima, né? Tanto quando a gente fala de inovação, então que a tendência vai ser para um lado ou para o outro, e a gente absorve esses atributos na hora de fazer uma criação de design, né? Na hora de entender para onde o mercado está indo. E na correlação com o futurismo, é mais uma distância temporal, digamos assim. Uhum. Quanto que o futurismo tem mais essa metodologia um pouco mais, né, abrangente e, na verdade, ele lida um pouco com um futuro pós-emergente, que a gente chama, né? É um futuro de a partir de 10 anos. Sim. Então, as tendências, a gente pode falar, por exemplo, né, vou pegar aqui um mercado de moda, né, tá na tendência a roupa XYZ, ou no design de produto usar o material tal, enfim, né. Isso é bastante atual ou bastante próximo, num futuro bem próximo, né, 1, 2 Uhum. anos. Tem uma agência maior, né, você tem aquilo mais tangibilizado, e são sinais que já estão brotando ali também, Uhum. coletivamente em sociedade.
o futurismo ele vai pegar mais longe ainda. Uhum, Então, quando a gente vai fazer esses cruzamentos e os métodos para chegar a partir de 10 anos, a gente usa tendências. Mas é como se fosse uhum, a tendência o primeiro degrauzinho ou um dos degraus que podem compor essa caminhada para os outros cenários. uhum. Não sei se eu Perfeito. consegui ser clara, Não, mas super, e acho que já vou fazer o gancho aqui com a outra pergunta, que se por acaso não respondeu, eu vou fazer mais uma. Mas é justamente, então, eu entendo que quando a gente está falando de pesquisa de tendências, você mesma colocou, já tem alguns sinais que estão despontando, né? Então, se a gente isso. está falando no futurismo, tem um futuro um pouquinho mais longe, 10 anos você colocou. Daí a minha próxima pergunta era justamente com relação às metodologias que você costuma trabalhar e quais são os propósitos dessa metodologia. E daí já para complementar, se essas metodologias são para entender o futurismo ou se são de outros métodos de tendência ou de inovação para a gente começar a ficar mais clara essa separação. Essa divisão, né? Aham. Bom, eu atualmente, inclusive, não respondi sobre isso na parte da questão, não, mas é que eu sou do time de pesquisa e estratégia, né? E não trabalho exclusivamente com projetos de futurismo. No momento, até Uhum. estou entregando um projeto sobre o futuro de alguns assuntos, futuro do trabalho, do consumo, da saúde e tal. A gente fez uma pesquisa extensa com isso, mas como se fosse separar assim, nas metodologias de inovação e de criação, por mais que o termo design thinking a gente pode até nem estar usando mais muito, mas justamente porque já integrou, né, o Double Diamond, que é o duplo diamante, né, que é um processo que, resumidamente, a gente entende a expansão, né, o pensamento divergente. Então, quando a gente abre para pesquisas, para novas ideias, etc., e converge, e aí dentro você tem diversos métodos, né, a metodologia vai dar conta desse conjunto de métodos. Uhum. O futurismo já tem umas metodologias um pouquinho diferentes, porque ele Uhum. justamente abraça essas outras áreas que escapam um tanto de um pensamento linear. Na Uhum. verdade, o futurismo é um pouco mais confuso porque ele abraça mais coisas. Então, vou tentar dar um exemplo, né? Assim como a gente comentou da tendência de moda, né? Eu posso estar fazendo uma pesquisa sobre uma tendência exclusivamente do mercado de moda. Então, ela vai seguir aquilo linearmente. Mas se eu vou Uhum. falar, por exemplo, do futuro da moda, com certeza outros elementos vão impactar, né? Quando a gente fala, então novas tecnologias vão impactar. Qual é, por exemplo, o poder aquisitivo das pessoas daqui a 10 anos vai impactar? Então a gente vai precisar entender um pouco de economia também e quais são as dificuldades que a gente está passando ali. A gente vai falar de cadeia produtiva. Então, um pouco nessa expansão, a metodologia do futurismo, né, da futurologia, acaba ampliando um pouco mais essa visão e trazendo outros aspectos que dentro das metodologias de design e de inovação não necessariamente a gente abraça, Uhum. Uhum. né? Até por essa necessidade de ter o cruzamento e de ter também o reforço de outros tipos de dados que vêm aí para somar e para fazer essa criação de futuros. Uhum. Perfeito. Então, na verdade, tem um ferramental ali, economia, cadeia de produção, tecnologia, que vocês vão ter que olhar e cruzar independente do se é moda, independente do segmento ou do processo de análise, né. Então, pelo que você falou, eu entendi que é um processo muito mais amplo a Exato. metodologia, que leva para uma pesquisa de desenhos de possíveis futuros, é mais ou menos por aí? Exato. E justamente por ser mais amplo, também é bastante mais incerto, né. Então, quanto mais a Aham. gente expande, mais a gente vai tendo que ter esse tracking de qual linha está indo numa probabilidade, né, e trazer ali elementos que podem bagunçar um pouquinho o jogo no cenário, mas trazer para o outro lado também, para manter esse tipo de visão. E aí, até nesse sentido, fazendo um comparativo um pouco mais tangível também para quem estiver ouvindo, né. Então, por exemplo, muitas vezes a gente termina um projeto de inovação, e vou botar sei lá, um exemplo aqui de inovação em TI normal, né? Terminamos um aplicativo, uma plataforma. Então vai lá para a produção, vai para o desenvolvimento, e a gente costuma terminar a estratégia fazendo um roadmap de implementação, né? Como é que a gente vai caminhar de A a B para que isso seja implementado passo a passo. Isso é um do hoje para o amanhã.
Por Uhum. exemplo, no futurismo, um dos métodos que a gente usa é o contrário, é o backcasting. Então, eu olho para esses cenários que eu já criei e, ao invés de pensar como eu vou do hoje para amanhã, é de lá para cá o que precisa ser feito para isso. E aí a Uhum. gente começa a identificar justamente esses poderes de ação. Então, Uhum. eu não me limito na minha capacidade atual, propriamente, mas eu olho para esses cenários montados de futuro e consigo elencar dependências que me dizem o quão próximo ou não eu estou daquele futuro acontecer. Não Uhum. sei se ficou um pouco mais Super, claro, mas não, nossa, super. Eu até comecei a pensar que, meu Deus, se não usam isso para políticas públicas, deviam começar a usar, exato. né? Porque você traz os possíveis, meu Deus, aonde que a gente pode parar? Agora, o que que eu quero, o que que eu não quero, né, dentro dessas possibilidades, e vamos trabalhar para chegar lá, né? Perfeito. Muito Esse comentário que interessante. você fez foi muito legal, porque você usou a palavra do desejo, né? Qual é o futuro que eu quero? Uhum, E acho que uma essência e uma parte muito importante do estudo futurismo é justamente o preferível, né? A gente trabalha uhum, com os futuros, com os cenários, e que tudo bem tem a probabilidade, mas é muito importante ter a parte do futuro preferível de se uhum, entender, né? Seja como companhia, dá para fazer seu futurismo pessoal também, né? Onde é que eu quero estar daqui a 10 anos e tal, mas é de entender do que eu quero. Pode ter coisas que já estão se encaminhando naturalmente para aquela probabilidade, podem ter uhum, coisas que não. Então, a uhum, partir do momento em que a gente consegue, né, ter esse mapão, separar o que eu desejo, é um outro estilo de caminho para se chegar até lá, e aí justamente vem uhum, nessa maior agência, né? Então agora eu vou criar esse futuro, já que o futuro está uhum. sempre lá na frente, né? A gente está sempre correndo atrás do rabo, atrás dele. Perfeito, nossa, muito interessante. E Mariana, me conta uma coisa, você é designer, né? Quando a gente fala enfim, de futurismo, de pesquisa de tendência, dessas metodologias, para mim está sempre muito associado a processos de consumo, assim, a comportamento de consumo, processos culturais, o entendimento da sociedade como um todo, que é aquilo que eu estou mais habituada a trabalhar, assim, minha cabeça já vai para esse lado. Mas eu queria entender de você como que essas temáticas, essas metodologias que a gente está conversando aqui, como que elas se relacionam com o design? O que que uma coisa tem a ver com a outra? Acho que, principalmente, a contribuição que o pensamento do design veio trazendo, né, nos últimos anos, é de botar as pessoas centradas, né, dentro do projeto. Então, a gente, independente de consumo ou não consumo, a gente vem de uma evolução, e aí, de novo, né, a importância de se estudar a história, de como a gente veio evoluindo, a gente vem de uma evolução que primeiro estava baseada nas capacidades industriais, né? Então, as inovações e a competitividade se davam através dos produtos. Qual Uhum, geladeira durava mais, qual, né, funcionava melhor, enfim, esse tipo de coisa. A partir daí, com o barateamento das produções e inclusive, né, claro, com o nosso digital, que também já está aí trazendo um imaterial para tudo mais, a evolução foi se dando para uma inovação em serviço, né, que é como se a gente estivesse no nosso atual, nesse sentido do serviço. E o design veio trazer justamente esse olhar de botar as pessoas no centro e de entender as reais necessidades delas e não mais de adequar as pessoas à capacidade produtiva da indústria. Então, a uhum, partir desse momento em que a valorização do pensamento do design, e aí vem o nome design thinking, né? uhum, Porque, no fim das contas, todo designer think como um design, né? A gente pensa como um design, é porque quando a gente pensa, num exemplo bem básico de design industrial, para se criar qualquer tipo de produto, você tem que ter primeiro a capacidade produtiva para aquele produto poder fazer, né? Então eu tenho que saber se a máquina vai girar, se não vai, se vai ter o orçamento próprio da máquina, a cadeia produtiva, mas eu também tenho que ter a adequação, né, das pessoas, desde ergonomia, se a gente for falar de produto, até a evolução disso, né? O atendimento, os gostos, a subjetivação que caminha cada vez mais, e aí a tecnologia ajudou a gente também a caminhar com esse pensamento de uma personalização, né? Porque a gente já uhum, consegue trazer isso. E inclusive já começamos a ver sinais de uma próxima evolução, né? De que um uhum, design centrado totalmente no usuário, ele é bom para o usuário, mas a gente está vivendo, por exemplo, uma pandemia que está excluindo a natureza. Então a gente já começa a discutir um design centrado no ambiente, né? Num environmental centered design nesse sentido. uhum,
o ecosystems, enfim. Então, esse design é para tudo aquilo que é material, seja um produto, o ambiente que a gente está em relação, tem muito a ver com essas materialidades, seria isso? Completamente, mas no digital também. Na verdade, aí o pensamento evolui e traz para essa parte do digital, né? E aí a gente pode até pensar em, né, plataformas, aplicativos, são exemplos bem táticos, né? De que todo mundo já teve algum problema de que o botão não cabia no dedo, né? Ou então a forma como você faz aquilo não estava funcionando para o produto, e o pensamento veio se mudando justamente nessa de que não são as pessoas que têm que saber de prontidão como que o seu produto funciona, né? A gente Uhum. tem que ouvir as pessoas, ouvir as vivências reais, ouvir as dificuldades reais para trazer isso para dentro, né? Para dentro do processo, para dentro da pesquisa, né? Então, o cerne da inovação vai estar aí, e quando a gente traz para o futurismo, é a mesma coisa, né? Então, se por um lado eu posso não estar trabalhando, digamos assim, numa jornada as is, né, numa jornada atual de melhoria, mas as pessoas continuam tendo tensões, continuam tendo desejos, continuam tendo dificuldades ou, enfim, né, coisas que vão traduzir em atributos e que a gente consegue refletir isso para o outro lado agora, para o futuro, Uhum. né? Então, Per é claro que a gente não consegue dizer tipo, qual é o problema do futuro, mas a gente consegue Aham, entender quais são os nossos anseios hoje, porque eles vão ser a resposta. Se a gente vai criar aham. novos produtos ou, enfim, né, novas soluções que respondem aos problemas que nós temos atualmente hoje, certamente eles vão também mudar o nosso comportamento daqui a um tempo, né? Uhum. Então, é essa a importância também de entender não só as pessoas, mas os momentos e como que isso vai se elencando. Entendi, perfeito. Então, o design para as materialidades e desmaterialidades, né, que agora a gente está nesse momento Cada de vez mais. desmaterialização de tudo. Perfeito, nossa, Mariana, adorei o nosso bate-papo, muito obrigada por compartilhar aqui com a gente. Essa foi só a parte 1 da nossa conversa, já vou deixar aqui o convite, se você gostou, fica ligado que na sexta-feira que vem tem mais uma parte. Mariana, muito obrigada. Obrigada a você, Tia. Obrigada a todo mundo. Espero que tenha sido legal.